Olha, não tem livro melhor para pirar na batatinha como esse aqui. Um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra. É a viagem da batatinha mais louca e mais gostosa que eu já fiz. Olha só. O contexto. O contexto se dá numa ilha chamada Luar do Chão. É uma ilha moçambicana que fica separada da cidade por um rio, o rio Madzime. O principal acontecimento que dispara essa história é a morte do avô Mariano, que é o patriarca de uma grande família. E quem narra essa história é o seu neto, Marianinho. Ele mora na cidade desde criança. Ele foi lá quando criança, ele foi mandado para lá pelo seu avô quando criança. Ele foi estudar e lá ele cresceu. No começo ele vinha para Luar do Chão algumas vezes, depois ele parou de vir e ficou anos sem aparecer. Então lá ele se tornou um adulto, ele foi para a universidade. E aí então ele retorna para o enterro desse seu avô. Só que o que acontece? Ele chega em Luar do Chão, o avô dele, ele descobre que não tá morto, mas também não tá vivo. Tá lá em estado cataléptico, só respirando lá na sala. O teto da casa já não existe mais, porque é tradição daquele lugar que quando morre um familiar, a casa grande, a casa da família, o teto dela é retirado, para que as estrelas e o céu fiquem em maior contato com aquele morto. E para que os espíritos tenham mais livre acesso também, para transitar por ali. Então ele chega e encontra aquele avô dele quase vivo, quase morto, tá lá respirando, e ele não entende o que está acontecendo, e o médico da família examina e diz que ele não viveu, que ele não está vivo, mas também ele ainda não morreu. E então todo mundo fica lá velando aquele corpo por dias a fio, esperando o cara de fato morrer, finalizar ali os seus suspiros, dar o último suspiro, para assim poder enterrar o homem, né? Aí Marianinho chega naquela casa, encontra aquelas pessoas, todos aqueles familiares que ele nem conhece mais e as pessoas estranham ele. E aí eu vou ler a parte em que ele narra esse momento, em que ele entra nessa casa e dá de encontro com toda aquela situação. No quintal e no interior da casa, tudo indicia o enterro. Vive-se até o detalhe a véspera da cerimônia. Na casa grande se acotovelam os familiares vindos de todo o país. Nos quartos, nos corredores, nas traseiras se aglomeram rostos que na maior parte eu desconheço. Me olham em silenciosa curiosidade. Há anos que não visito a ilha. Vejo que interrogam. Eu, quem sou? Desconhecem-me. Mais do que isso, eles irreconhecem-me. Pois eu, nas circunstâncias, sou uma parente. Só luto nos faz da mesma família. Seja eu quem for, esperam de mim tristeza. Mas não este estado de ausência. Não os tranquiliza ver-me tão só, tão despedido de mim. Em África, os mortos não morrem nunca, exceto aqueles que morrem mal. A esses chamamos de abortos. Sim, o mesmo nome que se dá aos desnascidos. Afinal, a morte é um outro nascimento. Essa frase aqui, para mim, já resume tudo o que vai acontecer. A morte é um outro nascimento. O cara morreu, a morte de um patriarca, a morte daquele homem, vai dar espaço a outros nascimentos. E aqui a gente vai ver na história que quem vai nascer é o Marianinho que vai nascer, porque ele vai renascer. Ele não é o homem que ele acredita ser até então. E então, ele vai narrar toda a sua história e esse seu regresso à sua terra natal vai fazer com que ele mergulhe no intenso processo de reflexão e de reencontro com as suas origens e com ele mesmo. Então, essa página... Não, essa aqui não é agora. Então, ele vai entrar nessa viagem de encontro com ele mesmo e vai descobrir fatos que ele nunca sonhou da sua família. Como ele vai descobrir todos esses fatos? Durante a sua estadia na casa da família, ele vai receber cartas anônimas, cartas ocultas, que ele não sabe quem escreveu, só que a caligrafia é a dele próprio. E aí, no decorrer das cartas, ele descobre que é o avô dele que está escrevendo para ele. Quando ele dorme, o avô escreve, às vezes ele tá andando pela casa, ele encontra uma carta, ele dorme, ele acorda, ele encontra aquela carta ali. E é nessas cartas que o avô vai dando para ele as revelações da família. E ele descobre que o avô tá morto porque ele precisa revelar um segredo muito importante antes de morrer. Então ele não pode morrer sem resolver essa pendência. Por isso que a terra ela não recebe o corpo. Chega um determinado momento que a família decide enterrar o avô. O que acontece?
todos vão para o cemitério e ordenam o coveiro que abra a cova dele. Quando o coveiro mete a pá na terra, aquele troço bate num troço metálico, como se estivesse metal por baixo da terra. Então a pá bate na terra e não entra. E aí todo mundo começa a ficar louco, desesperado, olhando com um olho desse tamanho aqui arregalado. E ninguém entende o que está acontecendo. O que o coveiro faz? Ele começa a sua corrida frenética por encontrar um lugar no cemitério para enterrar esse homem. Então ele começa a tentar cavar a cova em vários lugares do cemitério, mas onde ele bate o pá, a terra não se abre. E aí o grande mistério, por que a terra não recebe esse homem? Por que a terra está fechada? A terra se fechou, a terra não recebe o corpo. E aí o Mariano vai descobrir porque o avô revela para ele em primeira mão que a terra está se recusando a receber o seu corpo porque ele tem questões não resolvidas, ele tem questões mal resolvidas. E aí é nessas cartas que ele vai dando para Marianinho as revelações. Então nessas cartas o Mariano descobre como a mãe dele morreu. Ele descobre que foi o seu padrinho português que estuprou a sua mãe antes dela casar com o seu pai. E ele descobre a vida de amantes do avô. O avô conta para ele, revela que teve uma vida muito promíscua. Inclusive se apaixonou pela irmã da esposa, que é a tia Admirança do Marianinho. E finalmente, o grande segredo, que é o que causou o fechamento da terra. Marianinho é filho do seu avô, na verdade, com essa tia Admirança, que é a cunhada do avô. Então, ele não é filho do pai dele, que ele achava que era o pai. Ele não é filho da mãe, que achava que era a mãe. Por isso que ele foi embora para a cidade quando era pequeno. O avô engravidou a cunhada e a cunhada foi embora numa missão católica. E lá ela gerou esse filho e ela teve esse bebê. Teve esse bebê e voltou com a criança. E eles deram, esse avô pediu a esposa do pai do Marianinho para fingir que estava gerando um filho, para quando desse o tempo ela pegava essa criança e criava como sendo o filho dela. E foi o que aconteceu, só que o menino começou a crescer, começou a se parecer cada vez mais com o avô. Então esse homem desesperado mandou essa criança para a cidade para morar com esses padrinhos portugueses. Mandou para a cidade e lá ele cresceu, lá ele foi criado e achando que era filho do fulano Malta, né, e da sua mãe. Só que agora ele precisou retornar para saber quem ele é. Então, o Miyakoto, ele faz uma coisa muito interessante. Ele carrega de significado essa relação. O rio, terra, homem. Então, o homem tem uma profunda relação com a terra em África. Então, é como se eles precisassem estar sempre em sintonia e em reconciliação. Então, essa é a palavra para mim desse livro. A palavra de ordem aqui é reconciliação. As coisas não fluem, a vida não segue o seu curso normal, se as questões muito importantes não são resolvidas. Então, o avô Mariano, ele precisava revelar esse segredo para a pessoa mais importante da história, que é o próprio filho dele, que é o Marianinho. Então, depois que ele faz essa revelação, a terra ela se abre, tudo volta ao normal e finalmente ele morre. No final da história ele consegue ser enterrado, tá? E esse Marianinho, ele passa ele não se enxerga mais como ele se via antes, a vida dele mudou, porque agora ele entende de quem ele é filho, ele entende a sua missão ali, que ele precisa dar seguimento a esse papel de aquele homem da família, aquela pessoa da família que precisa desenvolver aquele papel de conciliador, de ajudar todo mundo a se reencontrar. É como se em África eles têm muito esse papel, de que as questões elas precisam... na família sempre tem alguém, aquela pessoa mais esclarecida, aquela pessoa que consegue melhor compreender o que é cada um da família, e eles se sentem com uma missão de ajudar cada um a seguir os seus próprios caminhos e a resolver as suas próprias questões. É como se fosse ali um conciliador familiar, um conciliador da própria família para a própria família. E eu gostei muito da página 237. Essa é a edição da Companhia das Letras, tá? Não lembro qual é a edição. Eu acho que é a segunda, a quinta. Deixa eu só olhar aqui. Eu inventei de falar edição, agora eu vou ter que achar.
11ª reimpressão. Na página 237, olha que fantástico. Que fantástico isso. O conselho que o avô dá para ele, depois que revela o segredo de quem ele é. Lembre de mim, meu neto, essa vergonha, e cresça por cima da minha fraqueza, como um degrau que para si desenhei em minhas costas. Então, eles não vivem só por viver, mesmo que cometam erros graves como esse, eles se sentem na obrigação de resolver as questões não resolvidas, porque a terra não vai receber. Então a terra recebeu ele depois que ele resolveu essas questões e deu o conselho para o neto, né? Para que o neto tome essa vergonha da vida dele como um exemplo e faça diferente e faça melhor. Então, essa é a palavra reconciliação. O Miyakoto, ele usa a escrita como ponte. Aí, falando em escrita como ponte, que eu lembrei agora que ele diz aqui, me veio a pergunta enquanto eu lia esse livro. Na metade do livro eu comecei a pensar, mas por que esse velho tá dando para esse menino essas revelações por cartas? Por que ele não mandou chamar esse menino aqui quando ele estava vivo? Sentou com ele e falou, olha meu filho, você não é meu neto, eu sou o teu pai, a tua mãe foi estuprada pelo teu padrinho, o teu pai não é o teu pai, não é quem você pensa, a sua tia de Mirança não é quem você pensa, essa tia é gostosa porque ele tinha atração física pela tia. A sua tia de Mirança está gostosa, ela não é sua tia, ela é sua mãe. Fiquei pensando, por que ele não chamou o menino e falou, olho cara a cara? Porque o menino se afastou da sua terra por muitos anos, então ele não tinha mais aquela essência daquele lugar. Não é essência, ele não tinha mais aquele reconhecimento do lugar, dos seus costumes, da sua cultura. Então, poderia acontecer de ele não compreender, então ele precisou voltar, ele precisou reviver a vida que era dele, ele precisou reviver a vida da sua família, ele precisou se reencontrar com a sua cultura, para então ele ficar sabendo da verdade. Talvez se ele soubesse sem essa vivência, essa revivência, ele não compreenderia da forma como deveria. Aqui, eu não tô falando isso por mim não, eu tô falando isso porque tá aqui no livro. Olha só, a página em que ele diz, bem assim. Acho que tá aqui. Ele diz para o Marianinho, essas cartas, meu neto, são modos de lhe ensinar o que você deve saber. Neste caso, não posso usar os métodos da tradição, porque você já está longe dos Malilanes, que são os marianos, a família mariana, e seus chincoembos, dos seus espíritos, de seus feitiços, enfim, de sua cultura. A escrita é a ponte entre os nossos e os seus espíritos. Então aqui ele diz, a escrita ela é ponte. É aquilo que o Miyakoto ele sempre demonstra nas suas narrativas. Ele não nega a cultura de fora, ele não nega o outro mundo. Porque o Marianinho ele veio de um outro mundo, ele estava fora da sua cultura, do seu ambiente. Só que ele não precisou negar o que ele passou a ser lá. Mas sim, o Miyakoto ele sempre fala muito de construção de pontes. A ponte liga um lugar a outro. Ela dá livre acesso a duas culturas. Então a escrita aqui, que é um instrumento que o Miyakoto utiliza para levar a Moçambique para o mundo e para dar acesso do mundo a Moçambique, a essa cultura. Até porque Moçambique é uma cultura híbrida, é um povo híbrido. Então o Miyakoto, a identidade que ele tenta construir, que ele constrói nos seus livros, é essa identidade híbrida. Então a escrita vai ser sempre a ponte para que o homem tenha livre acesso. Então aquele homem moçambicano, o Marianinho, que aqui representa pra gente o moçambicano, o Marianinho ele tem livre acesso de novo à sua cultura, mas ele já vem de um lugar que modificou ele. Então, mesmo que ele fique ali, ele retome a vida da família, tente restabelecer para si uma identidade puramente moçambicana, isso não vai acontecer, porque ele já foi modificado lá onde ele estava. Então, ele vai voltar, vai atravessar essa ponte, que aqui é escrita, trazendo consigo tudo que ele adquiriu lá, e lá ele vai
dar seguimento, vai se constituir, é como se ele vai concretizar essa hibridez de sua identidade. Então a escrita ela vai ser sempre a ponte pra gente, pra minha cor, pra gente que lê minha cor, é bom sempre pra gente entender e fixar esse pensamento. A escrita é ponte, identidade híbrida, constituição multifacetada do sujeito. Esse é o nosso sujeito marianinho, tá? E essa história é muito maravilhosa, a gente entende que o homem ele precisa da alteridade, a existência do outro é necessária para que a gente, no contato com ele, com o outro, nós definimos aquilo que a gente é. Então, eu só descubro quem eu sou quando eu estou em contato com o outro. O contato com o outro, ele demonstra, ele me faz enxergar aquilo que eu não sou. E quando eu enxergo o que eu não sou, eu enxergo também o que eu sou. Então, esse contato com o outro é muito importante, ele é essencial a uma delimitação de uma identidade. Eu vou finalizar aqui com as palavras do Mariano a Marianinho em sua última carta, que ele fala assim: você, meu neto, cumpriu o ciclo das visitas e visitou a casa, terra, homem, rio. O mesmo ser, só diferindo em nome. Há um rio que nasce dentro de nós, corre por dentro da casa e deságua não no mar, mas na terra. Esse rio uns chamam de vida. Então, a vida, ela deságua na terra. Por isso que a terra precisa estar em constante estado de reconciliação com essa vida para que possa recebê-la. Espero que você tenha gostado. Esse é o livro do Miyakoto. E até o próximo vídeo. Talvez eu traga um dele ou um de outro escritor. Mas vamos ver o que vai acontecer, tá? Um beijo.